Antes de ir para a Nova Zelândia, no domingo cedo, Macomb me convidou para assistirmos ao culto do qual ele e sua família participavam toda semana. Fomos a Balkham Hills, que ficava bem perto de Kellyville, onde moravam os Macombs. Chegando ao local, fiquei impressionado com algumas coisas que vi. Anthony me explicou que os ônibus que estavam ao lado do prédio eram daquela comunidade cristã e serviam para trazer os membros que precisavam de transporte. Entramos no grande edifício, que se parecia mais com um shopping center. Logo na entrada vi uma grande livraria com diversos livros de autoria do pastor local, CDs e DVDs produzidos pelos grupos musicais deles e vários materiais de áudio e vídeo para as crianças. Também no hall de entrada, um coffee shop, com uma área de convivência antes da entrada para o auditório. Quando entramos, fiquei surpreso com o tamanho do templo. Devia ter uma capacidade para alguns milhares de pessoas. Parecia com uma arena de basquete ou de grandes eventos que tínhamos nos Estados Unidos. Anthony me explicou que eles faziam 2 sessões pela manhã e mais 2 à noite. Havia 3 telas na frente, uma maior no centro, atrás do palco, e 2 menores, uma de cada lado. Naquela manhã, o pastor não estava presente. Quem estava dirigindo a adoração era sua esposa. Pude perceber que eles usavam tecnologia de ponta, tanto nas câmeras quanto no sistema de som. Em dado momento, o pastor, que estava em outro templo, no centro de Sydney, apareceu na tela em tempo real para dirigir a palavra aos seus membros em Balkham Hills. Era o dia do aniversário dele. Todos cantaram parabéns para o pastor. A programação estava interessante e a esposa do pastor falava sobre relacionamentos e o perdão. De repente, tive um insight e me dei conta do que estava diante dos meus olhos. A decoração de fundo do palco não era algo que eu esperaria ver em um templo de adoração cristã. Normalmente, o que víamos eram imagens ou objetos que simbolizavam o cristianismo, como uma cruz, uma pomba ou alguma outra coisa mencionada na Bíblia. Ao invés disso, o que vi me chocou. 6 meses antes, em Washington, D.C., eu conversara com Jerry, em sua casa, e aprender algumas coisas sobre uma tabela que relacionava números e letras. Em cada um dos 2 lados da tela havia 3 grandes X azuis. Lembrei-me imediatamente das palavras de Jerry. O problema é que, quando se tem os olhos abertos, nada nem ninguém pode fechá-los novamente. Você passa a ver o que ninguém mais enxerga. Uma vez que a nossa mente se expande, ela nunca volta a encolher. Ali estava diante dos meus olhos o triplo X. O que estava fazendo dentro de um templo de uma comunidade cristã, eu não conseguia entender. Se aquilo era o símbolo de sexo, drogas e rock and roll, ou se o XXX na verdade representava o 666, de qualquer maneira não fazia sentido como um símbolo cristão. Preferi não dizer nada para o Anthony. Ele certamente não entenderia e eu mesmo não tinha compreensão exata na época do que aquilo queria dizer. Fiquei apenas com uma grande dúvida. Parti de Sydney para Auckland naquela mesma tarde. 3 horas de voo e chegava ao país dos esportes radicais, de maravilhosas belezas naturais e de Middle Earth. O pessoal da Imperial Partners enviou um motorista para me levar do aeroporto até o Sky City Hotel, onde eu ficaria hospedado e onde também seria realizado o evento no Centro de Convenções Auckland Sky City. Além de hotel e centro de convenções, o Sky City tinha cinema, cassino e uma torre de 328 metros de altura. Lá no alto, havia um restaurante giratório com vista panorâmica, que permitia ver, em dias limpos, 80 quilômetros em todas as direções. Alguns mais ousados caminhavam 360 graus pela plataforma externa, presos por um cabo. Outros, completamente insanos, saltavam da plataforma no que chamavam de Sky Jump, a 192 metros de altura. Enquanto o sol se punha, juntamente com um grupo de investidores neozelandeses, jantamos no alto da torre. À noite, saí para andar um pouco e ver o centro de Auckland. Depois que voltei da caminhada, passei pelo cassino para ver que tipos de jogos eles tinham. Como teria de dar uma palestra cedo, não me animei a jogar pôquer naquela noite, porque sabia que acabaria ficando envolvido com o jogo por horas e me esqueceria do relógio. Quando cheguei de volta ao quarto,
Assim que entrei e coloquei o cartão no interruptor da luz, vi que meu quarto havia sido invadido e que alguém havia levado meu laptop. Olhei ao redor e vi que não tinham mexido em nada mais além da minha pasta, onde o computador estava. Notei logo porque deixava minhas coisas pessoais sempre de uma mesma forma, nos mesmos lugares. Como eu não sabia quanto tempo fazia que o computador fora levado, precisava agir rápido. Apesar da senha que protegia o acesso, sempre havia experts que conseguiam obter as informações de qualquer computador. Ali havia muita informação secreta e valiosa, que nas mãos de pessoas com más intenções poderiam ser usadas tanto para fazer dinheiro quanto para destruir nossa companhia. Fui até a recepção conversar com o gerente e comunicar o roubo. O gerente, por favor. Ele não está no momento. Sobre o que o senhor deseja falar com ele? Meu quarto foi invadido e roubaram meu computador. O recepcionista olhou para os lados para ver se alguém estava escutando a conversa. Depois falou em voz baixa. O senhor tem certeza? Isso é impossível de acontecer em nosso hotel. É lógico que tenho certeza. Preciso falar com o gerente. Alguém entrou no meu quarto e levou meu computador. Será que o senhor não deixou em algum lugar e não se lembra? Eu sei exatamente onde deixei. Foi no quarto, dentro de minha pasta. Talvez o senhor não tenha trazido, deixou em casa. Que droga, que vontade de socar a cara deste infeliz. Já vi que com você só vou perder meu precioso tempo. Quem tem acesso aos quartos? Somente o pessoal autorizado da limpeza e de serviço de quarto. Obrigado por ser tão eficiente. Estou gostando muito do serviço deste hotel. Vou recomendá-lo a todos os meus investidores. Saí depressa em direção à cozinha do hotel. Estava procurando por sinais ou qualquer pista que me levasse à pessoa que teria entrado no quarto. Como os hotéis faziam a limpeza pela manhã, apostei que tinha sido alguém do serviço de quarto. Senhor, somente pessoas autorizadas podem entrar aí. Não me interessa. Vou chamar a segurança. Isso mesmo, faça isso. Fui adiante pela porta vai e vem que dava acesso à cozinha. Fui entrando sem ser notado pelos muitos cozinheiros que trabalhavam na preparação de seus pratos. Caminhei até o fundo, onde os carrinhos de serviço de quarto estavam. Ei, você! Chamei um dos rapazes que estavam se preparando para atender aos pedidos dos hóspedes. Sim, senhor. Preciso saber qual de vocês esteve no meu quarto hoje à noite. Por quê, senhor? Enquanto eles me olhavam, eu observava a reação de cada um deles. Devido ao tipo de trabalho que eu realizava, lidando constantemente com informações duvidosas vindas de pessoas manipuladoras do mercado de ações, fiz um curso de análise comportamental. Era muito útil poder identificar, pela expressão corporal, pelo olhar e por pequenos movimentos involuntários, especialmente faciais, o que as pessoas estavam realmente sentindo. Medo, ansiedade, frustração, ódio. Cada um tinha sua própria expressão involuntária que podia ser identificada. Esta técnica era muito útil quando jogava pôquer. Ajudava muito a perceber quando o outro jogador estava blefando. No dia a dia, blefe chamava-se mentira. Era fundamental saber quando estavam mentindo para mim. Podia custar-me muito dinheiro. Eu não estava no quarto e não tive a chance de dar uma gorjeta. Imediatamente levantei a mão com uma nota de $100 entre os dedos. Pude ver os olhos deles brilhando. Tinha a atenção de todos, menos de um, mas ao fundo que parecia confuso com a situação. Em que quarto o senhor está? Um deles perguntou. Estou na suíte presidencial. Eles começaram a se entreolhar, enquanto o rapaz suspeito começou a se afastar aos poucos. Todos esperavam por alguém que se identificasse como aquele que esteve no meu quarto para receber o dinheiro, mas ninguém se manifestou. Como não foi nenhum de vocês, guardarei a gorjeta para quando encontrar quem foi. Eles continuaram suas atividades e fingi que estava voltando para a cozinha. Por trás das panelas que ficavam penduradas, fiquei observando o funcionário suspeito. Um dos chefes me perguntou: Posso ajudar? Eu? Não, só estou esperando o meu pedido. Já que está aqui, prove esta sopa de ostras com cogumelos e me diga o que acha. Fui forçado a provar a sopa, porque o chefe já estava com a colher quase dentro da minha boca. Muito bom.
Vi que o rapaz tinha entrado em uma sala ao fundo. Fui até lá e descobri que era o vestiário dos funcionários da cozinha do hotel. Ele estava de costas segurando um cartão na mão e um telefone na outra. Fiquei do lado de fora tentando ouvir o que ele falava. Não consegui, mas já estava quase certo de que era ele o ladrão. Agora eu precisava de um plano. Pensei por um momento e, fazendo uso da adrenalina que corria na minha corrente sanguínea em ritmo acelerado, tive uma ideia. Vi uma porta que dava acesso para a rua. Era a entrada e saída dos funcionários, por onde ele provavelmente passaria em algum momento. Escondi-me do lado de fora, em uma sombra, enquanto aguardava que ele saísse. Depois de mais ou menos 10 minutos, a porta se abriu e ele saiu caminhando rua abaixo. Eu não tinha tempo para explicar para a polícia tudo o que estava acontecendo. Até eles agirem, eu já teria perdido meu computador com as informações. Segui o suspeito, mantendo uma distância de segurança. Estávamos chegando a uma estação de trem, quando ele olhou para trás. Tentei me esconder, mas ele me viu. Imediatamente ele começou a correr para dentro da estação. Corri atrás dele o mais rápido que pude. Quando cheguei à plataforma, não vi mais sinal dele em lugar algum. Já era tarde e não havia quase ninguém na estação. O trem vinha se aproximando da plataforma. De repente, alguém me empurrou com força rumo aos trilhos. Perdi o equilíbrio e fui caindo em direção ao vão, bem à frente do trem que estava a apenas alguns segundos. Achei que iria morrer. Não tive tempo de fazer nada. Apenas pensei: meu Deus! Enquanto caía para frente, senti duas mãos, uma em cada ombro, me puxando de volta. Equilibrei-me na beirada da plataforma quando o trem passou a alguns centímetros do meu nariz. Virei-me rapidamente para ver quem tinha me ajudado, mas não havia ninguém próximo de mim. A alguns metros, olhando para mim, com espanto, estava o funcionário do hotel, mais branco do que leite, perto da escada de saída. Logo me recompus e corri atrás dele novamente. Consegui alcançá-lo na escada e segurei-o pelo casaco. Tropecei e caí enquanto ele escapava, deixando o casaco na minha mão. Fiquei sentado no chão, ofegante, segurando o casaco enquanto olhava para o moço que fugia. Assim que me recuperei, comecei a procurar por alguma coisa que pudesse encontrar nos bolsos. Ali estava o cartão, com o nome e o número de telefone. Na manhã seguinte, enquanto estava apresentando minha palestra, alguém me interrompeu. Chegou perto da mesa, onde estava meu material para o seminário, e me entregou um papel. Li o recado e dirigi-me ao auditório. Jeff McDowell, está presente? Recebemos uma ligação. Parece que há uma emergência familiar. Um homem levantou a mão timidamente. Ele levantou-se e foi caminhando em direção ao fundo, onde já estavam alguns policiais e um agente da Interpol, que o prendeu imediatamente. O caso foi resolvido. No cartão que achei no casaco na noite anterior, estava o nome Jeff McDowell. Contatei a polícia e expliquei a situação toda. Passamos algumas horas na madrugada para descobrir quem ele era. Jeff era procurado pela Interpol por vários crimes internacionais relacionados a roubo de informação de investimento, entre outros crimes. Dias depois, com a colaboração da família, prenderam um funcionário do hotel que estava escondido em Rotorua. Como sempre procuro cumprir minhas promessas, pedi que entregassem a ele os $100 que prometera dar a quem havia entrado no meu quarto. O plano deles quase funcionou. Jeff pagou ao rapaz uma quantia considerável para roubar meu laptop, que depois a polícia encontrou trancado no seu armário, no vestiário dos funcionários. Jeff era um dos investidores que jantou comigo no restaurante panorâmico, no alto da torre, na noite de domingo. Enquanto me monitorava no jantar, se comunicava com o rapaz garantindo que eu não estava no quarto. Depois de algumas semanas de interrogatório, a Interpol descobriu que Jeff na verdade trabalhava para um investidor europeu que fora o responsável também pelo hacker que havia furado nosso sistema de segurança em Washington. O esquema deles foi desarticulado.
qualquer semelhança com a realidade pode não ser mera coincidência.